Estamos de volta nessa quinta-feira com Santa Receita e a parte médica aqui em nosso programa. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 5 milhões de brasileiros têm hérnia de disco. Para falar sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo a especialista em hérnia de disco, André Solon. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigada por ter vindo, viu? Prazer é meu, Claudete. Eu fico muito contente de estar aqui e a gente veio falar um pouquinho dessa patologia aí que tanto assola os brasileiros, né? 85% da população sofre ou ainda vai sofrer durante a vida com problema na coluna. E a gente veio hoje dar uma notícia boa para vocês, né? A notícia boa é que a hérnia de disco, ela tem cura, ela tem tratamento. E a hérnia de disco, quando eu comecei a tratar a hérnia de disco há 20 anos atrás, 90% das pessoas iam direto para a cirurgia, né? E hoje já não, hoje inverteu o quadro. 90% das pessoas não precisam mais para a cirurgia. Então hoje nós já desenvolvemos uma técnica, um trabalho para que a hérnia de disco, as patologias relacionadas à coluna, elas não precisem mais para ir para a cirurgia, né? A tão temida cirurgia. Então hoje o tratamento da cirurgia... E era muito complicado, né? Deixava a pessoa fora, né, da sua vida normal muito tempo. Qualquer pessoa pode ter hérnia de disco em qualquer idade? Qualquer pessoa pode ter hérnia de disco. A gente tem paciente desde paciente criança até paciente mais idoso. Mas ele se concentra entre os 30 e os 50 anos, porque é a fase da vida onde a pessoa mais trabalha, ela mais desenvolve no trabalho. E a hérnia de disco está muito relacionada ao esforço do trabalho. Então, esse período é o período que mais se concentra os problemas da coluna. Mas podem ter sido adquiridos já desde a primeira infância, com mochilas pesadas, né? Sobrecarga, acontece isso? Com certeza. A pessoa que já tem dor, ela já traz o problema há muito tempo. Porque a coluna, como que ela vem? Ela vem com pequenas dores, vem avisando, a pessoa faz um exercício indevido, depois ela tem uma dorzinha, toma um remédio. A pessoa que toma muito remédio para a coluna tem que ver sua coluna, porque não existe remédio para tratar coluna. E anti-inflamatório é um perigo, o uso indiscriminado dele, né? Que curso você fez? Onde existem esses cursos só para a hérnia de disco? A gente fez o mestrado e o doutorado na parte de biomecânica. Então, o que se trata, a articulação, é chamado de biomecânica. Então, eu fiz um doutorado em engenharia médica, né? E me especializei, o meu trabalho foi especializado na hérnia de disco. Então, a gente veio trabalhando. Eu fiz a especialização, o doutorado na Unesp. Só para isso, quer dizer, o problema, eu estou querendo saber o seguinte, o problema é tão grande e atinge tantos brasileiros nas mais diversas idades que existem especificações só na coluna para a hérnia de disco. Me mostra onde é a hérnia de disco, como se forma a hérnia de disco. Então, de uma maneira genérica, né, o que acontece? Hoje a gente vê as pessoas falando, nossa, eu tenho hérnia de disco, eu tenho um problema no nervo ciático, né? E aí a pessoa faz um exame e descobre a hérnia de disco. Mas ninguém fala o porquê que causou essa hérnia de disco, né? Então, assim, normalmente, o que causa hérnia de disco? É a pessoa que tem uma torção na coluna. Ela tem uma torção na coluna, ela tem esse osso aqui, que é em formato de triângulo. Uma vez que ele sai fora do seu eixo, ele começa o quê? A atingir os problemas relacionados ao disco, né? Eu tenho aqui, não sei se você consegue enxergar aqui, o que acontece? Quando a pessoa tem uma torção aqui, esse disco ele começa a sair do seu eixo. E aí forma um início de hérnia de disco, que a gente chama de protusão discal. O seu disco ele sai fora do eixo. E com o passar do tempo, se isso daqui não for reposicionado, ele começa a comprimir essa articulação, ele começa a comprimir esse disco até a hora que esse disco rompe. E dentro do disco tem um líquido que é chamado núcleo pulposo, que serve para amortecer os impactos da coluna. Uma vez que esse líquido vazou, ele entra dentro da nossa medula. Aí a pessoa vai ter dor. A pessoa tem a dor irradiada para a perna e a dor local nas costas. Porque a coluna é impressionante, né? Até dor de cabeça. Até dor de cabeça. A coluna dá dor reflexa no corpo todo praticamente. Às vezes você acha que o problema é na perna e na coluna, o problema é na cabeça e na coluna. Agora, por que acontece a torção? A coluna
não está forte, a pessoa não fez exercício? O que acontece para É uma série de fatores. É uma série de fatores, Claudete. A primeira coisa é que a musculatura, se a pessoa tem um fator hereditário, uma musculatura mais flácida, ela é uma pessoa que não faz exercício, ou uma pessoa que faz exercício indevido, ela pega muita sobrecarga. Olha o perigo que é frequentar a academia sem uma supervisão, né, para pegar peso. Eu tenho muitos pacientes que têm lesão de hérnia de disco porque faz a musculação, faz o exercício... Exagerado de forma errada. O exercício é muito bom, mas tem que ser feito de forma correta.